Nós sabemos que existem coisas que só poderiam ter chegado à existência através de um processo de criação. Nós sabemos disso. E informação é algo importante. Por exemplo, se eu perguntasse para vocês, os que estão mais perto aqui talvez tenham condição, o pessoal lá do fundo vai precisar do telescópio de Hubble para ver o que está aqui na frente. O que está escrito ali? Você olha e fala, não compreendo. Então vejamos um pouquinho. Porque informação, ela trabalha com símbolos. O símbolo não é importante, a informação é importante. Se você olhar para aquele símbolo, você fala, eu não tenho a menor ideia do que está escrito ali. Mas se eu puder relacionar os símbolos que você desconhece com os símbolos que você conhece, você consegue fazer a junção dos dois e entender o que está escrito. Aquela frase de cima está escrito o seguinte, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que eu usei símbolos que você não conhece. Mas a mensagem é a mesma. Não se perdeu a mensagem. A informação estava ali. Daí a pergunta que eu faria para vocês é a seguinte, será que a enciclopédia britânica seria uma combinação aleatória das letras do alfabeto da língua portuguesa? Uma grande explosão numa tipografia teria produzido uma enciclopédia britânica. Você fala, não, isso é impossível, porque a informação que está na enciclopédia britânica, ela é codificada, isso é resultado de coisa do intelecto, de mente, de raciocínio. Isso não é resultado de forças naturais. Minha pergunta, e o código genético? Você, em cada uma das suas células, tem 3.146.000.000 de letrinhas genéticas perfeitamente organizadas na ordem certa. Eu fico impressionado porque os evolucionistas dizem que isso tem aparência de design. Aparência de um design intencional, mas não foi intencional. Francis Crick, o descobridor da helicoidal do DNA, disse isso. Os biólogos devem constantemente ter em mente que o que eles veem não tem design intencional, mas evoluiu. Richard Dawkins, grande zoólogo britânico, muito conhecido, diz que a biologia é o estudo de coisas complexas que dão a impressão de ter um design intencional. Eu quero dizer para os irmãos que a vida está organizada de tal forma que ela aparenta ter evoluído, mas é só aparência. O real é o design intencional. Eu fico impressionado porque eu ouvi certa vez alguém dizer que Deus deixou provas claras para aqueles que o buscam e obscuras para aqueles que o rejeitam. Não tenham dúvida. Só para pensarmos, portanto, nessa beleza da origem da vida, em toda essa complexidade, as coisas feitas, pensem na base que nós temos que trabalhar dentro da ciência. Qual seria a origem da vida? Nós precisamos ter uma lei que nos ajude a pesquisar, porque nós não podemos trabalhar apenas com teorias. Lei da biogênese, a lei básica, vita ex vita, vida provém de vida. Esse é um fato observado. Como que a primeira vida teria surgido? Muitos cientistas dizem que essa vida surgiu espontaneamente. A experiência de Stanley Miller não prova isso. Nós precisamos de 20 aminoácidos para produzir vida como nós a conhecemos. E a experiência de Miller, produzida e reproduzida até hoje, dos 20, só produziu 13. Nunca foi evidência de que vida teria surgido espontaneamente. Porque o ciclo da vida é algo complexo. Por exemplo, dentro de você é um portador de cerca de aproximadamente 60, 70 trilhões de células. Em cada uma das suas células, você tem um sistema como esse. DNA gerenciando RNA. RNA produzindo proteína. Proteína produzida fazendo DNA. DNA gerenciando RNA. RNA produzindo proteína. Proteína fazendo DNA. É um ciclo. Não dá para quebrar. Se uma parte não estiver presente, o resto não acontece. Mas, por alguma razão, existem cientistas, e a maior parte deles, que acredita que por um processo misterioso, não científico, isso veio acontecer.
A história toda começou praticamente a ganhar uma estrutura com Darwin. Eu sei agora o porquê que ele achou que o homem veio do macaco. Eu consegui achar essa foto na internet e realmente eu fiquei impressionado. Eu acho que ele se olhava no espelho todos os dias. Mas a questão que nós temos, que é muito importante, as bases do darwinismo, desse pensamento de Darwin, eu não tenho como mencionar todas, vou mencionar apenas algumas. Ele tratava da biogeografia, ou seja, posicionamento de plantas e animais no nosso planeta, paleontologia, os fósseis, embriologia, o estudo dos embriões, e morfologia, o estudo da fisionomia, do aspecto físico. Darwin fez uma proposta muito interessante, juntamente com um outro homem chamado Haeckel. Ele dizia o seguinte, que a ontogênese seria a recapitulação curta e rápida da filogênese. Você fala, não entendi nada. Ontogênese significa a evolução de um embrião, o desenvolvimento desse embrião. E filogenia, é o estudo do desenvolvimento de uma espécie. Então, o que Darwin disse é o seguinte, o embrião, à medida que ele se desenvolve, ele vai contar a história de como aquela espécie teria evoluído através do tempo. E o trabalho dele foi baseado praticamente nos desenhos e fotos tirados por Ernest Haeckel. Haeckel fez um trabalho muito interessante, vocês podem ver do lado, no canto superior, esses são os desenhos. Então existe uma similaridade muito grande dos embriões quando eles eram pouco desenvolvidos, logo no comecinho. Isso é o que eles pensavam. Olha na foto de baixo o que é na verdade. Só que, infelizmente, a foto de baixo não aparece no livro de ciência. Por incrível que se pareça, é a de cima. Além de desatualizada, Haeckel, nos anos de 1908 e 1909, ele escreveu alguns artigos em jornais alemães, confessando que ele havia criado algumas das imagens porque elas não existiam. A diferença era muito grande. De onde vem a vida? Vem de um código perfeitamente produzido, perfeitamente estruturado, numa pequena molécula. Se eu pegar o DNA que está dentro de uma das suas células apenas, e colocar todos os pedacinhos juntos, um em cima do outro, eu teria uma linha fininha de aproximadamente 2,10 metros de altura. A espessura dessa linha, 2 nanômetros. Pegue 1 milímetro, divida por 1000, pegue um pedacinho. Esse pedacinho divida por mais 1000 e pegue 2 pedacinhos, isso são 2 nanômetros. Ali está toda a informação de fazer você. Dá para imaginar? Tudo. Agora, o que me impressiona nisso é que quando nós olhamos essa estrutura, as pessoas dizem, isso aconteceu aleatoriamente. Olha o exemplo das duas frases. O mesmo número de letras. Por que uma tem sentido e a outra não? O DNA passa informação o tempo todo. Informação é codificada, decodificada, codificada, decodificada. Não é aleatório. A frase de cima, como tudo começou? A frase de baixo tem as mesmas letras. Mas se as letras não estiverem na ordem certa, colocadas de uma forma inteligente, não significa nada. Não existe informação, a coisa não acontece. E as pessoas me perguntam, mas a evolução nos mostra um desenvolvimento. Só se a informação já estiver presente. Deixe-me usar o exemplo das borboletas. Existe um tipo de borboleta, que é a borboleta monarca. Ela é muito conhecida na América do Norte, principalmente Canadá, Estados Unidos e México. A coisa começa mais ou menos assim. Você pode ver no canto superior esquerdo os pequenos ovinhos, aproximadamente 1 milímetro. Cerca de umas 2 semanas depois desses, 3 dias depois desses ovinhos, vão nascer uma pequena lagarta, como vocês estão vendo. Essa lagarta possui 16 protopatas, são tipo de patinhas. Essa lagarta vai viver por alguns meses e, de repente, ela vai se posicionar de ponta cabeça numa folhinha, encaracolar-se um pouco e vai produzir um tipo de um casulo em volta dela. Ali ela vai permanecer por mais 2 semanas. Depois de 2 semanas, essa lagarta vai emergir desse casulo, fazendo uma força descomunal para esticar as suas asas, preenchendo de um líquido próprio para que ela ganhe a dureza que ela precisa, vamos colocar dessa forma. E você, de uma lagarta que tinha 16 patas e se parecia extremamente horrível, nasce uma borboleta com 6 patas e uma asa de aproximadamente 8 a 12
centímetros